Na Assembleia da República, uma exposição com o tema Os Caminhos da Liberdade Religiosa em Portugal evoca as 2 décadas da Lei nº 16 de 2001. A mostra tem início com um dos símbolos religiosos mais conhecidos, um sino da antiga torre do Mosteiro de São Bento da Saúde, em cujo edifício se encontra hoje o Parlamento. Em seguida, o visitante percorre significativas datas históricas da relação entre o Estado português e a religião, centrando-se em momentos conflituosos, sobretudo do último século, entre eles o relacionamento com a Igreja Católica na Primeira República e a ditadura salazarista que discriminou minorias e perseguiu contestadores do regime, também em nome da fé que professavam. O próprio presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, convidou o jornalista Antônio Marujo para fazer a curadoria da exposição. Ele relata as iniciativas na altura da discussão da lei. Eu estava a trabalhar como jornalista no Jornal Público e desde logo fui ao longo dos tempos fazendo entrevistas e reportagens, notícias sobre várias iniciativas, sobretudo no campo das minorias religiosas, que reivindicavam uma nova lei, novas regras legais. Digamos que durante uns 2 anos, mais ou menos, a lei foi sendo debatida, porque houve propostas várias da Comissão de Redação, o Governo, os partidos, etc. Portanto, esse processo foi muito debatido e muito participado. Talvez tenha sido foi seguramente uma das leis mais debatidas da democracia portuguesa, e foi muito interessante ver como, da pluralidade de pontos de vista, nasceu uma lei que eu considero das leis mais abertas e mais avançadas, podemos dizer assim, de todo o mundo. Esse processo depois continua com o debate sobre a revisão da concordata, porque uma vez aprovada a lei, ou praticamente ao mesmo tempo que se concluía o processo de redação e aprovação da lei, o mesmo Governo iniciou o processo de revisão da concordata entre Portugal e a Santa Sé, que depois só foi concluído já com o Governo seguinte. Os primeiros confrontos, já em democracia, fotografias e objetos de relevante valor histórico de diferentes confissões religiosas também são exibidas. Além disso, oportunidade de ouvir testemunhas oculares. O percurso da exposição inclui trechos de entrevistas inéditas de quem viveu os tempos da oposição religiosa ao regime ditatorial do Estado Novo, ou daqueles que participaram do processo legislativo e redação da Lei de Liberdade Religiosa em Portugal. E 12 jovens de diferentes religiões também deram depoimentos com as suas compreensões acerca da liberdade religiosa e o contributo de sua confissão ao tema. Questões como aborto, eutanásia, ensino nas escolas, objeção de consciência ao serviço militar e assistência espiritual em presídios e hospitais ainda são objeto de discordância entre grupos políticos e religiosos. Um exemplo de que a lei de liberdade religiosa ainda não é cumprida em sua plenitude. Eu tenho perguntado a vários responsáveis religiosos e mesmo políticos se isto exige uma nova regulamentação legal, ou seja o que for. Todos acham que não, que o que está em causa é simplesmente uma maior pedagogia sobre a lei que existe e fazer chegar a diretores de prisões, a diretores de hospitais, administrações hospitalares ou chefes, enfim, responsáveis das Forças Armadas e de Segurança, e intensificar a pedagogia democrática no sentido da aplicação da lei e daquilo que a lei prevê. Uma questão atual que também se levanta são as migrações não só em Portugal, mas em toda a Europa, e o que se presencia em termos de xenofobia e intolerância religiosa. Eu creio que os dois fenómenos têm andado muito a par. Normalmente invoca-se a religião do outro, a religião diferente, para usar argumentos xenófobos, racistas, seja o que for. Deveríamos aprender mais com aquilo que foi, por um lado, a história das migrações, que passámos a vida todos a ir de um lado para o outro e, portanto, aprendendo com essas lições da história, talvez fosse mais útil do que passarmos a vida a fazer crescer o discurso do ódio, que realmente não nos leva a lado nenhum. A história comprova que o enfrentamento nunca será a melhor solução. O processo de construção da União Europeia deveria ser exemplar e deveríamos aprender até com aquilo que foi a raiz desse processo, que foi, no fim da guerra, no fim da Segunda Guerra Mundial, por coincidência, vários cristãos da Alemanha, de Itália, de França, nomeadamente, e de diferentes tradições religiosas, porque havia protestantes e católicos, nomeadamente,
perceberam uma coisa simples, que é melhor resolvermos os problemas à mesa da conversa e do diálogo do que resolvê-los aos tiros e aos bombardeamentos uns contra os outros. A União Europeia nasce disto, exatamente disto. E, portanto, nós percebermos que as tragédias que estamos hoje a viver, por exemplo, na Ucrânia ou na Palestina, mas que já estávamos a viver na Síria, no Iraque, em muitos outros países do Médio Oriente e da Ásia, ou em países da África, são tragédias que não têm solução militar e que deveriam ser resolvidas à mesa do diálogo e, desde logo, com a promoção da dignidade da vida das pessoas. A exposição ficará patente no átrio principal do Palácio de São Bento pelo menos até 28 de fevereiro. Visitas livres mediante marcação. Informações em parlamento.pt.